Manhã RDC. Oferecimento Corsan. Estiagem extrema. Não lave o carro. Não lave a calçada. Corsan. Evoluir nos define. Desejamos um bom dia. Sejam muito bem-vindos à programação da Rede Digital de Comunicação. Começa o Manhã RDC com edição especial de Carnaval, transmitido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e Claro Fibra TV e pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. No Facebook e no YouTube, todos os programas ficam gravados à disposição durante 24 horas ao longo de muitos dias. E nos acompanhem também pelo Twitter e pelo Instagram. Hoje é terça-feira gorda de Carnaval, 1º de março. Estimada Ieda Risco, muito bom dia, bom Carnaval. Bom dia, Budi, bom dia a todos que nos acompanham. Um Carnaval sem confete, sem serpentina, mas aqui tem muito brilho. E vamos apresentar os nossos convidados. Aqui no estúdio, o jornalista Renato Dornelles, que tem uma larga quilometragem em coberturas de Carnaval. No Rio de Janeiro, o jornalista Moisés Fux, editor de muitas e muitas revistas, jornais, familiarizado intensamente com a ópera brasileira. E de Porto Alegre, por vídeo, vamos conversar com o professor Álvaro Machado, que é um outro especialista, profundo conhecedor do Carnaval, Ieda. Nós começamos com o Renatinho, seja muito bem-vindo a esse Manhã RDC de Carnaval, Renato. Jornalista com quem a gente dividiu alguns momentos do jornalismo, mas nunca uma redação. Eu acho que sim, acho que a gente chegou a dividir uma redação, mas se não estou... O período da Zero? Isso, da Zero. É verdade, é possível sim. Renato era da polícia, eu era do antigo caderno de informática, não tinha lá muita relação naquela época, agora sim a polícia é mais tecnológica, né, Renato? É verdade. E o Renato foi responsável por grandes coberturas de Carnaval na Zero Hora. Certo. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui na RDC, nessa terça-feira gorda, com amigos e colegas Armando Burdi e Ieda Risco. Também saúdo meu companheiro de comentários de carnaval, carnavalesco, professor Álvaro Machado, e também participante do Rio de Janeiro. Pois é, assim, participou de grandes coberturas num período assim em que havia, principalmente na imprensa escrita, mais espaço, né, para cobertura de carnaval. Hoje, infelizmente, assim, o espaço é bem reduzido, mas também passa também por transformações do próprio carnaval, isso tudo. E quando começaste a fazer cobertura de Carnaval, Renato? A minha primeira cobertura foi em 1987, 35 anos agora nesse Carnaval. São 35 anos e seriam 36 coberturas, contando aquela, se em 2021, em função da pandemia, nós não tivemos Carnaval, então... E tu vivias Carnaval antes disso? Sim, sim. Eu sou de duas famílias assim carnavalescas, duas famílias que viveram o Carnaval na Borges de Medeiros, o Carnaval até anterior a Borges de Medeiros. Então, venho de duas famílias muito ligadas ao Carnaval. Então, posso dizer que, bem antes de ser jornalista, de cobrir ou comentar Carnaval, eu já era do meio carnavalesco. Renato já pegou o trem andando, porque Sim. O trem começou a andar na Zero Hora. Sistematicamente, as coberturas de Carnaval em Porto Alegre se cingiam a 2, 3 dias antes do Carnaval. E eu participei do episódio que começou verdadeiramente a cobertura e me orgulho muito disso, a cobertura que o Carnaval merece. E eu tenho pena que tenha recuado um pouco da intensidade da ocupação de espaço. O diretor de redação da Zero Hora era um carioca, apaixonado por música, por noite, pelo Carnaval, Ari de Carvalho. E
juntamente com o colega de redação, nós éramos repórteres, Marcos Feierman, e eu fomos conversar com ele, perguntar se não haveria interesse do jornal em fazer uma cobertura que se antecipasse em 2 meses, fazendo reportagens à noite. Ele, de imediato, aceitou, concordou, pôs tudo à disposição. Ele perguntou, mas quem vai fazer? Não, nós vamos fazer. E começamos a todas as noites sairmos para visitarmos as quadras, os locais de ensaio, e começamos a fazer reportagens. E isso, então, estabeleceu-se como um marco. Já no ano seguinte, a Folha da Tarde começou a fazer uma cobertura semelhante, com grandes colegas, grandes repórteres, redação dirigida pelo nosso inesquecível Walter Galvani. Até o Correio do Povo, jornal tradicional, né, conservador, começou a antecipar também, e isso estabeleceu-se como um marco de valorização do que deveria ser sempre valorizado, que é a manifestação popular, rica em tantos elementos, congraçamento de comunidades, criatividade, revelou figurinistas extraordinários, coreógrafos, organização, todo esse complexo do que Luiz Paulo Pilavares, nosso colega em Zero Hora, dizia ser a ópera brasileira. Eu tenho muita curiosidade pelos fatos de bastidor. O que tem para nos contar? Tanta coisa. Não, tem tanta coisa, assim, tanto de cobertura como também bastidores do carnaval em si, né? E nesse período assim que eu venho cobrindo, também são muitos anos também de Sapucaí, Marquês de Sapucaí, onde, digamos assim, digamos assim, o maior espetáculo dentro do carnaval, né? E aí tem muitas histórias, assim, a gente pode ir contando, lembrando algumas histórias, assim, algumas histórias curiosas, algumas histórias... Alguém já invadiu a pista para ajudar uma escola? Já houve. Agora, em Porto Alegre, até recentemente, o Bambas da Orgia, no Carnaval 2013, fazia um bom desfile, e aí o último carro alegórico, perto da última torre de jurado, o carro travou. E aí houve uma evasão, as pessoas estavam sensibilizadas com o desfile, e houve aquela correria assim, das pessoas para ajudar a empurrar o carro, né, para o carro andar. E isso aí é uma coisa curiosa no carnaval, Ieda e Burge, porque o carnaval, assim, diferentemente do futebol, ele tem a sua rivalidade, mas em termos de torcida, as torcidas, elas acabam torcendo pelo carnaval em si. A gente vê no Rio de Janeiro, quando os carros travam, tem aquela dificuldade de andar, e depois conseguem fazer com aquele carro, os componentes da escola, o pessoal da harmonia da escola consegue fazer aquele carro legal andar, a vibração é geral, até dos adversários. Os adversários vibram, sabe? Porque querem que o desfile ocorra da melhor forma possível. E isso é algo curioso do carnaval. O que mais de bastidores que tu nos contas? Não, eu peguei, assim, de certa forma, algumas transformações no Carnaval de Porto Alegre, né? Digamos assim, quando eu ainda não era jornalista, quando eu não cobria, eu me lembro bem que havia noites só para as tribos carnavalescas, por exemplo, havia noites só para os cordões de sociedade, né? Que eram as entidades, os blocos ligados aos clubes sociais, e as noites das escolas de samba. E aí, a partir de 76, 76 o que mudou foi o palco, né, da João Pessoa para Perimetral. Foi a mudança assim, que mais me marcou. Mas as escolas de samba, já com isso, assim, Armando, ao longo da história, elas vinham mudando o seu estilo. O que uma historiadora aqui de Porto Alegre fez até a tese de doutorado dela em cima, né, que ela chama de cariocalização do carnaval porto-alegrense, que foi uma tentativa das escolas de samba de Porto Alegre
de terem, digamos assim, um estilo como das escolas do Rio. O que eu não acho de todo certo, né? Porque eu acho que tem que se manter algumas características... As características específicas, né? Específicas, exato. E isso também contribuiu para o fim das tribos, né? Para quase a extinção das tribos. Hoje só resta uma. Vamos conversar, para entrar na nossa conversa, o professor Álvaro Machado. Muito bom dia, Álvaro. Olá, bom dia Armando. Bom dia, Hilda. Bom dia, Gael, Renato, Dorme. Estamos várias coberturas juntos, né? Estávamos falando de bastidores, Álvaro. Alguma história curiosa que tenhas acompanhado? Olha, eu comecei na realidade, olha que estranho isso, né? Eu comecei na realidade fazendo cobertura de carnaval em São Paulo, né? No desfile de São Paulo, porque as escolas de São Paulo desfilavam sexta e sábado, as do Rio domingo e segunda, e terça desfilavam as escolas de Porto Alegre, ou seja, eram 5 dias de grupo especial, vamos dizer assim. E eu fui convidado, então, para começar os comentários, comecei a fazer comentários nos desfiles de São Paulo. E foi algo muito legal para mim, porque eu tinha, claro, aquela visão do desfile do Rio, da grandiosidade que era o desfile do Rio de Janeiro, tinha a visão dos desfiles de Porto Alegre, onde eu trabalhei durante muitos anos como carnavalesco, e me deparar com um desfile que é igual, mas que é completamente diferente, foi, para mim, uma escola, sobretudo para fazer com que as pessoas entendessem e respeitassem a maneira, agora mesmo vocês estavam falando sobre a maneira própria de desfile de cada lugar, né, de cada espaço, e que as pessoas entendessem e respeitassem a maneira que o Carnaval de São Paulo se organizava e como se organiza até hoje. E numa grandiosidade que nem mesmo o desfile do Rio de Janeiro possui, em termos de volume, de alegoria, são concepções um pouco diferentes, né? Mas eu acho que ali no IMB eu aprendi muito sobre exatamente te atentar às características que cada escola pode trazer para a avenida, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção lá no IMB foi as entradas da Gaviões da Fiel, porque era realmente muito mais do que um carnaval, era uma paixão, né? A Gaviões da Fiel, eu dizia no comentário, ela consegue uma unanimidade que nem a Mangueira, nem a Portela, que são as escolas tão tradicionais, consegue ter na avenida. A Gaviões da Fiel era uma explosão no IMB inteiro, né? E vi também a Gaviões ganhar títulos e vi a Gaviões perder títulos no último minuto, né? Quando seu último carro, assim, exemplo do que o Renato estava falando do Bamba, o último carro caiu, né, quebrou, e a Gaviões, que ia ser campeã, certamente acabou sendo rebaixada em função dessa pouca diferença que hoje são dadas nas notas, né? Então, eu acho que foi um grande aprendizado que depois eu continuei lá na Sapucaí e no desfile de Porto Alegre. Interessante falares na Gaviões da Fiel, porque a gente vê muitas vezes o futebol tão misturado com o carnaval, né? Lá também em São Paulo, sentiste essa guerra de torcidas? Muito maior até lá, porque lá tem as escolas de samba que se identificam com os clubes, né? Tem a escola de São Paulo, tem a escola do Corinthians, a Gaviões, tem a Mancha Verde, tem a Dragões, né, que é do São Paulo, tem uma torcida do Santos também, tem outras torcidas que acabam virando escola de samba. No Rio tem algumas coisas ainda, já também algumas escolas ligadas a Vasco, ao Flamengo, ao Botafogo, mas que não tem a importância que a Gaviões da Fiel e a Mancha Verde, né, que já foram campeões, e a Dragões, ligada a São Paulo, tem, né? Então, eu acho assim, eu vi, e aqui o Renato vai me desculpar eu fazer um adendo no comentário, é que me parece assim, ó, a gente tem rivalidade muito grande, e essa rivalidade ela é intensa quando as escolas estão no nível de competição maior, mais elevado. Daí tu briga mais, tu defende mais a tua escola. Como o Carnaval sofreu um processo grande de esvaziamento,
que se reflete inclusive nessa questão da falta de cobertura ou da diminuição do espaço da cobertura, também os ânimos ficam menos acirrados, a disputa é menos forte e a competitividade acaba sendo diminuída, porque a gente tem que salvar o produto chamado carnaval, né? E não mais o desfile da minha escola que está brigando ali por 10º com a escola adversária, né? Agora, é muito forte a rivalidade, existe dentro do mundo do carnaval um sentimento de cooperação, né, de parceria, mas existe também uma rivalidade muito grande, e para a gente que faz comentários, né, do desfile, é muito cuidadoso isso, porque a gente lida com paixão. Tem pessoas que são tão apaixonadas pelas suas escolas de samba, quanto são apaixonadas pelo seu time de futebol. E tu falar mal de um desfile de uma escola de samba sem ter um embasamento, certamente vai te trazer problema, porque tu está mexendo com a paixão das pessoas. Então, às vezes pensar, vai fazer comentário na Sapucaí, no AMB, que folga e tal, mas não, é um trabalho, né, o Renatinho aí pode confirmar, é um trabalho muito cansativo, que exige atenção total durante todo o tempo do desfile, cuidando cada detalhe, porque a partir desse comentário tu pode estar mostrando para as pessoas a possibilidade da sua escola ser campeã, sair do grupo das primeiras colocadas ou até mesmo estar lutando lá pelo rebaixamento, para fugir do rebaixamento. Então é um trabalho muito legal, apaixonado, né? A gente que ama carnaval, a gente que gosta, mas é muito sério e exige muita atenção e muito conhecimento daquilo que tu vai falar. Cuidar para não sair escoltado pela polícia também, né? Para ter que ser protegido da torcida tão calorosa do carnaval / futebol. É sobre isso e essa paixão. Aí tem uma história curiosa. Vamos segurar para o segundo bloco? Pode ser, vou contar essa história. Rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco do Manhã RDC especial de carnaval. Voltamos com o Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado na terça-feira gorda de carnaval. Estamos falando da grande paixão brasileira, o carnaval, com a participação no estúdio do jornalista Renato Dornelles, por vídeo Álvaro Machado, e agora vamos ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Moisés Fux, outro apaixonado pelo carnaval que se incorpora ao programa. Muito bom dia, Moisés. Prazer muito grande em te receber. Bom dia, Bordi. Bom dia. Muito prazer que eu entre nesse papo regional aí. Deixa eu ver o que eu posso contribuir. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, não sei se está dando problema. Vocês que a gauchada tem muito a ver com o carnaval carioca, principalmente na época do Brizola, que foi a grande mudança do carnaval quando a Globo deixou de transmitir o carnaval um ano e a Manchete passou a transmitir o carnaval, e foi uma doideira geral, porque passou a incorporar praticamente 24 horas por dia com transmissões do carnaval. A minha experiência com o carnaval é muito mais da mídia impressa. Eu fui durante muitos anos também diretor da revista Fatos e Fotos, e nós tínhamos um esquema de cobertura do carnaval que era uma loucura. Nós tínhamos motoqueiros que, a cada final da escola de samba, os filmes eram mandados para os laboratórios para serem revelados, e nós trabalhávamos a madrugada inteira. Com a criação, com o problema político do Brizola com o Grupo Marinho, a Manchete passou a comprar o carnaval. Isso em 1984, na inauguração do Sambódromo, que foi uma obra também do Niemeyer e o grande sonho do Darcy Ribeiro. Daí em diante, houve outra conversa com relação ao carnaval.
foi exatamente nesse ano que surgiu o refrão, que surgiu aquele bordão do Carlos Imperial no dia da contagem dos votos, em que ele saía com 10, nota 10, e que persiste até hoje com o Jorginho Perlingeiro, hoje atual presidente da Liesa. São recordações maravilhosas que eu tenho, e tem também a influência gaúcha do maior cantor, puxador de samba da Mangueira, que é o Jamelão, que odiava ser chamado de puxador, porque aqui no Rio, quer dizer, puxador tinha e tem ainda uma conotação meio danada, é aquele puxador que gosta de um cigarrinho, ou puxador de carro, que vai no chão, que vai empurrando o carro. E o Jamelão, uma figura maravilhosa, ele tinha o apelido de a voz de ouro da Mangueira, mas ele começou antes como intérprete de quem? De um outro gaúcho. A maior dor de cotovelo para todos os apaixonados, Lupicínio Rodrigues, autor de, deixa eu tentar lembrar, meu Deus do céu, me diz aí, Vingança, Nervos de Aço, o velho Lupicínio cantando essas dores de cotovelo de todos nós, e o Jamelão com o seu vozeirão também interpretando, e daí o grande sucesso dele como puxador que ele odiava. Outra coisinha interessante do Jamelão é que ele tinha nos dois braços, ele enrolava elástico, fitinhas da Bahia, e nas entrevistas, né, todo mundo fazia aquela pergunta clássica: Jamelão, por que você coloca tanta fitinha no braço, tanto elástico? Ele disse, é para me lembrar das coisas que eu tenho que fazer. E aí, eu disse, eu esqueço tudo, aí eu não sei para que eu botei. Enfim, eu também acho esquece que nós tudo. temos... Moisés, eu certa vez, quando o Jamelão vinha a Porto Alegre, recepcionado pelo Abrão Lerrer, que o acolhia na sua casa, e todo o grupo de amigos do Lupe, o Jackson, Alcides Gonzalez, o Túlio Piva, ele ia a um programa que eu participava na TV Guaíba, apresentado por Clóvis Duarte, o Câmera 2. E na segunda, terceira vez me chamou muito a atenção que ele tinha umas borrachinhas na mão. E eu perguntei a ele no final do programa por quê. E ele me deu uma outra resposta. Isso aqui, sabe que de vez em quando aparece um dinheiro, a gente tem que enrolar rapidamente o dinheiro. Essa eu não conheci. Pois é, mas essa foi a resposta que ele me deu. Ele já tinha esquecido Jamelão. até o propósito das fitinhas. Mas Moisés e Álvaro, no outro bloco, quando o Álvaro comentou sobre... Diga! Não, eu queria só lembrar que eu comecei a acompanhar o Carnaval muito cedo e logo em seguida tive o privilégio não de conhecer, eu não conhecia o Jamelão, nós convivemos com o Jamelão. Jamelão era amigo muito próximo do meu pai, de Lamar Machado, e nos meus 15 anos, quando eu fiz 15 anos, a Didi, a esposa do Jamelão, a tia Didi, veio para Porto Alegre, fez um chinchim de galinha para comemorar os meus 15 anos, e a partir dali a gente ficou cada vez mais próximos. Eu fui, naquele ano, conhecer a lavagem do Bonfim, que a tia Didi tinha feito uma promessa e terminava lá, ou seja, acompanhei o último ano da promessa, e a gente manteve um contato com o Jamelão muito próximo. E essa questão das borrachinhas, ele sempre dizia que para nós lá em casa, ele dizia assim, que ele usava aquelas borrachinhas que era para perguntar para ele por que ele usava, né? Então, o Jamelão era uma pessoa muito sério, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha momentos de muita descontração com ele. Então é uma lembrança que eu guardo até hoje. Ainda essa semana estava conversando com o Tiago, que é neto do Jamelão, né? Filho da Jô, neto do Jamelão e da Didi, filho da Jô, e que hoje está aí levando a sua voz adiante,
né? E a gente olha o Thiago cantando, em certos momentos parece o Jamelão bem jovem realmente. Então, só para deixar ilustrado também essa relação muito próxima e uma lembrança muito feliz que tem de ter convivido com esse grande homem, né? Com essa grande voz do carnaval, do samba, da música brasileira. Nós referimos até agora jornal, televisão, mas eu destaco a presença do rádio. E o rádio se afirmou nos desfiles de Porto Alegre a partir da iniciativa do seu pai, inesquecível, querido amigo Tilabar Machado, então diretor de jornalismo da Rádio Gaúcha. Levou os microfones para a Avenida Borges de Medeiros, onde se realizava o desfile, entre a Salgado Filho e a José Montari, e outras rádios seguiram o caminho, a Rádio Farroupilha, a Rádio Difusora, que logo a partir do início da década de 70 se tornou Bandeirantes, e emissoras do interior adotaram também o costume da transmissão, que cativava muito os ouvintes que não podiam assistir o desfile. E a televisão naquela época ainda estava numa fase embrionária. E o seu pai era um apaixonado, um grande apaixonado pelo rádio, e formou tantos e tantos profissionais e chegou a perder a conta. Mas todos nós somos agradecidos a todos os ensinamentos deles, sempre feitos os ensinamentos com muita humildade, com muita objetividade, com muita atenção, com muito carinho a quem estava iniciando. Maravilha, muito bom. Por isso essa paixão que a gente traz até hoje, né? Nossa família toda é apaixonada pelo carnaval. Renato, no último bloco, ficou me devendo uma história curiosa, né? Envolveu polícia, Renato? Não chegou a envolver polícia, mas para vermos, assim, sentirmos o quanto, assim, foi colocado até, o Álvaro até fez, da responsabilidade que a gente tem ao comentar. E foi um ano, 2005, foi o ano em que eu estava comentando para a RBS TV e para a Rádio Gaúcha, na época, e fiz os comentários conforme vi o desfile. E no dia da apuração, uma escola que eu havia apontado problemas foi rebaixada. E vieram só, acho que uns 30, 40 membros da bateria para minha volta, porque tu disse que tal. Eu disse, mas vem cá, mas não fui eu que dei as notas. E os jurados não estavam me ouvindo. Então eles valorizam mais o que o comentarista disse do que propriamente as notas dos jurados. Não precisou sair corrido. Não, levei um susto, fiquei acuado, mas felizmente não aconteceu nada demais. Só complementando o Moisés colocou bem assim, a importância do Brizola na questão do carnaval, né, e também do Lupicínio, do Jamelão. Eu digo assim, eu sempre falo da importância do gaúcho para o samba e para o carnaval, porque lá no início, nos primórdios do samba, 1916, 17, ali quando surgiu o primeiro samba, tinha uma turma que se reunia na casa da tia Seata para fazer samba, e o samba era perseguido, a polícia prendia o sambista, que considerava vadiagem e tal. E tinha o João da Baiana, um pandeirista, que frequentava essa casa. E o gaúcho, o senador gaúcho, Pinheiro Machado, gostava muito de samba e chamava sempre o João da Baiana para tocar um pandeiro lá, fazer um samba na casa dele. E um dia o João da Baiana não apareceu, no dia o Pinheiro Machado quis saber por que ele saiu. A polícia me prendeu, eu estava indo com o meu pandeiro, fui preso. Aí o Pinheiro Machado mandou fazer um pandeiro personalizado com seu nome e a sua assinatura para que a polícia parasse de perseguir o João da Baiana. Depois, Getúlio Vargas foi quem transformou o samba no símbolo nacional. E, por fim, o Brizola, na sua primeira gestão, sua primeira gestão na época da democratização, como governador, mandou construir o sambódromo. Então, gaúchos têm uma forte influência, protagonismo enorme no samba e no carnaval. Moisés, depois do intervalo, eu vou relembrar. Claro que você, como diretor, vai contar detalhes sobre a importância da grande revista Fatos e Fotos,
a influência e a divulgação do carnaval através da Fatos e Fotos. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes, o Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção da saúde e da valorização dos médicos através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados para os médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue prefixo 51 30 27 37 37. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Depois de um rápido intervalo, muito mais carnaval no Manhã RDC. Até já. Último bloco do Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Nós estamos comemorando o Carnaval com a presença no estúdio do jornalista Renato Dornelles, com a participação do professor Álvaro Machado e do jornalista Moisés Fux, que diretamente do Rio de Janeiro nos traz detalhes da capital nacional do Carnaval. Eu quero dizer, Moisés, que a coleção da Fatos e Fotos está preservada e muito bem preservada em Porto Alegre, no Museu da Comunicação Social Hipólito José da Costa. E eu, como um pesquisador, já li tantas e tantas vezes, tantas reportagens, e o papel que a Fatos e Fotos desempenhava na época em que nem sonhavam ainda em transmissão por satélite, transmissões ao vivo. O Carnaval vinha através da Fatos e Fotos e também pela revista Manchete, da mesma editora Bloch, onde você foi diretor. Eu queria que você falasse agora um pouco sobre os bailes de salão, onde inclusive apareciam as estrelinhas, ganhavam páginas belíssimas e tal, e dali, de estrelinhas para o estrelato. Nos conte esses bastidores. São bastidores incríveis, basicamente eu sou da mídia impressa, né? E Manchete era enviada para o mundo inteiro. Nós trabalhávamos e aí todas as equipes se juntavam para fazer, nessa semana do Carnaval, a Bloch publicava três revistas. Na quarta-feira saía, e é madrugada de terça para quarta, porque em determinado momento o desfile passou a ser em 2 dias, exatamente quando inaugurou o Sambódromo. Então você tinha o desfile domingo e segunda. A eleição, a contagem de votos na quarta. Então saía a Manchete Carnaval, com uma tiragem estúpida na quarta-feira, Fatos e Fotos saía na quinta-feira e saía uma manchete extra na sexta-feira, independente das coberturas dos grandes bailes, baile gay, gala gay, era baile e todo mundo cobria, todo mundo não, a Manchete e o Fatos e Fotos cobriam esses fatos. E Fatos e Fotos, né? Era a nossa briga. E comigo aconteceu uma história incrível, que gerou até uma certa ciumeira. Eu gostava muito do Joãozinho 30. Eu fiz uma belíssima amizade com ele, tinha um carinho todo especial. Alguém citou aqui, os desfiles eram verdadeiras óperas. E o Joãozinho 30 começou a carreira dele no Teatro Municipal como bailarino e também participando de óperas. Incrível isso. Depois, graças ao Pamplona e ao Arlindo Rodrigues, 2 grandes carnavalescos, ele passou a ser um homem do carnaval. E ele teve um apogeu, a glória, foi nos anos, deixa eu tentar lembrar, 76, 77, 78, quando ele foi tricampeão pela Beija-Flor. A frase mais conhecida dele, vocês devem lembrar, é: o povo gosta de luxo,
quem gosta de miséria é intelectual. E ele ganhou vários carnavais. Ele ganhou 9 títulos em toda a sua carreira. Mas eu me lembro que eu, dirigindo Fatos e Fotos e brigando, porque o Fatos e Fotos sempre foi uma espécie de subproduto da Manchete. Nós tínhamos as nossas equipes, mas as melhores fotos, as melhores reportagens eram compradas para a Manchete. O que nos dava uma certa vontade de brigar mais, porque nós tínhamos menos recursos. E a sorte ajuda a quem mais cedo madruga e trabalha também. Então, num desses anos, eu não sei se foi exatamente no tricampeonato ou se foi no bicampeonato, antes do resultado da quarta-feira, eu eu dei sorte de escolher uma foto da Beija-Flor que seria campeã. Então, quando o Fatos e Fotos saiu no dia seguinte com a foto, e que industrialmente quase que não daria tempo de rodar a revista, a revista Fatos e Fotos saiu com o resultado, entre aspas, de horas antes. O que esgotou, obrigou a fazer uma nova tiragem e claro que criou uma certa ciumeira. Eu acho que eu fui quase demitido por ter acertado demais. Ele saiu escoltado pela polícia. São situações que o jornalista vive e lembra. E o Carnaval nos proporciona esse tipo de coisa. Quando a gente publica, foi o Joãozinho 30 que criou a Rainha da Bateria. Também nesse ano, em 76, quando ele ganhou o Carnaval. E era uma atriz, uma figura maravilhosa chamada Heloína, em que ela desfila com os seios de fora. O prefeito era o Marcos Tamoio, que foi apresentado, aquilo era um palco político também, né? Eu acho que muita gente ganhou eleição ou partiu para outro tipo de patamar graças aos desfiles. Era aquela passeada na passarela, aquilo dava palmas e vaias de uma maneira incrível. Aí, quero lembrar agora da famosa calcinha na época do Itamar. Vocês lembram disso? O que não deu isso? Que escândalo político que foi. Mas aí essa Heloína, o Marcos Tamoio, que era o prefeito, convidou e cumprimentou e saiu com um elogio, lógico, você é hoje aqui na passarela a mulher mais bonita. Mal sabia ele que era travesti. Ela tinha voltado de uma intervenção cirúrgica, ela tinha implantado seios e era incrível. Quer dizer, o símbolo daquele ano criado, que depois vieram as grandes musas, a mulher do Eike Batista com Eu Te Amo, quem mais? Os grandes nomes femininos como madrinhas da bateria. Enfim, foi uma época que nos deu muita, muita, muita alegria e que hoje, ainda nesse ano pandêmico, né, eu me lembro também e quero deixar registrado um pouco de esperança, né? Aqui no Rio, se tudo correr bem, vamos ter desfile nos dias 22 e 23 de abril. Aí em Porto Alegre também a data foi transferida, e, enfim, o Brasil inteiro. E hoje, aqui no Rio, independente dos grandes desfiles, o Rio é o quê? São os grandes blocos. Hoje todo mundo vai para a rua. Rigorosamente hoje, nós não teríamos nem tempo de estar aqui, porque cada um de nós estaria em 1, 2 ou 3 blocos. Cada bloco incrível, e daria... Perdão, eu
Desliguei, mas não consegui aqui. Que foi algum parente da Lilian Ramos lhe chamando para comentar o episódio da calcinha. Porque quem não recorda, os mais novinhos, a Lilian Ramos era a namorada do então presidente Itamar Franco, isso que nós estamos falando aqui, 28 anos atrás. E ela foi com a camiseta, né, do camarote que estava e, claro, estava sem aquele adereço de segurança na parte de baixo. Os fotógrafos e cinegrafistas que estavam abaixo do camarote onde o então presidente com a sua namorada estavam, fotografaram a paisagem completa de Lilian Ramos, que virou o escândalo citado pelo Moisés. A Lilian Ramos passou numa escola de samba anterior. Por isso que ela estava só com a camiseta, né? Exato, ela estava... Só que quando ela passou na escola de samba, ela estava ao contrário, ela estava de topless e com uma tanga. Aqueles protetores que aparentam ser tão desconfortáveis. Passou, né? Assim. E aí, quando passou na frente do camarote onde estava o presidente, houve aquela troca de olhares, aquilo tudo. Isso. E aí ela... Mas eu acho, assim, Armando Ieda, que foi um pouco armado, porque ela levou junto, inclusive, jornalistas que depois acompanharam ela ligando para o presidente, para o então presidente Itamar, ela ligando. Então ela meio que se aproveitou ali no momento presidencial e eu não deu. Não, houve, depois disso houve. Mas aquele talvez tenha sido o primeiro presidente da República a comparecer no Sambódromo, pelo menos no Sambódromo, nas atuais condições. É isso. O que mais que acrescenta, estimado Álvaro Machado? Estamos com... É importante a gente perceber o papel que a imprensa tem no carnaval, né? Eu acho que o carnaval ele tem essa variedade, né, que começa desde o componente, desde aquele empurrador do carro, ao componente de ala, aos destaques de luxo, de alegorias, ao mesala porta-bandeira, comissão de frente, aos integrantes da bateria, ao carnavalesco de barracão, a toda a estrutura que para se montar um desfile de escola de samba, e tudo isso acompanhado com essa visão jornalística, né, que tanto pega esses detalhes da questão, dessas questões que estão sendo lembradas e de tantas outras, mas também que vai a fundo na análise da importância que é o desfile de uma escola de samba, porque é uma aula. O desfile de uma escola de samba, além de ser uma ópera, uma grande ópera brasileira, ele é uma aula de história, uma aula de tradição, é uma aula de cultura, é uma aula sei muitas coisas que eu jamais saberia se não acompanhasse os enredos das escolas de samba, porque eles te suscitam a pesquisar, a buscar informação sobre aquilo que a escola vai contar. E quem pode fazer essa análise é exatamente as pessoas que têm esse conhecimento mais aprofundado, né? Por isso que é muito importante, eu acho que esse papel e essa condução que se dá, né, tanto para chamar a atenção de tudo que é legal, tudo que é divertido, que acontece na avenida, inusitado, mas também para mergulhar profundamente no conhecimento que o carnavalesco, que a direção de carnaval, que o departamento cultural de uma escola de samba escolhe para levar. É um trabalho muito árduo e é um trabalho que tem que ser valorizado, tem que ser comentado. E além acho que isso é... E como quero destacar e também, Machado, o fato de o carnaval ser revelador de grandes talentos. Alguns que já tinham talento e canalizaram esse talento para o carnaval, e aqui cito os figurinistas. Catani, que tinha feito uma bela temporada, Maison Saint Laurent, citamos no programa de ontem, Catani, que veio de Paris, ele passa a se dedicar à praiana. Assim como o Djalma, o Artigas, o Fernando da Imperadores, que se tornou um figurinista de grandes lojas de tecidos em Porto Alegre. O carnaval também como um núcleo formador e que desenvolveu talentos em todas as áreas. Você falou, é preciso conhecer mecânica para montar um carro alegórico, para empurrar o carro, para as costureiras anônimas fazem obras de arte. É verdade. Eu gostaria de citar também, e aí eu já peço para o Renato, se ele lembrar de algum desfile tão marcante nesse sentido, o quanto o carnaval é utilizado como forma de
protesto, né, Renato? De como expor situação política, econômica de um país. Sim. Em Porto Alegre, Moisés, havia um hábito e uma categoria chamada os blocos humorísticos, que infelizmente, referimos ontem também no programa, eles desapareceram em função da censura, mas estava na hora de voltar, porque era o momento em que o público dava boas risadas porque ironizavam os políticos do momento, né? Aliás, nem a televisão mais está fazendo isso, né? Mas você que trabalhou na televisão e com muito talento, com muito destaque, né? Conviveu muito com a Gildo Ribeiro, por exemplo. Cabaré do Barata era uma audiência fantástica, em cima da ironia e da crítica sobre os políticos. E era verdade. Mas eu queria só deixar, eu acredito que estejamos no final, uma mensagem positiva, né? Que é lembrar, antes que ele feche no Burde, quer dizer, eu estou falando do Burde mesmo, né? Que é o samba da União da Ilha, de 1982. O tema é hoje, e diz pura e simplesmente: diga, espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Esse samba tem 40 anos e ele está mais do que nunca atual. E que tenhamos essa oportunidade já agora, esse ano pandêmico, em abril, ou quando o carnaval estiver de volta, e que tenhamos essa alegria. Espelho meu, será que existe alguém mais feliz na avenida do que nós? Muito obrigado e até o próximo carnaval. Renatinho, só para encerrar contigo, cita um enredo de protesto que tu te recordas. Posso citar a Beija-Flor em 2003, veio com um protesto sobre a situação, exigindo uma mudança no país. Agora, de novo, o Álvaro pode me ajudar, 2018, exatamente, foi o protesto também da Beija-Flor contra a situação, contra a corrupção. E no mesmo ano, a Tuiuti, né, veio com um enredo falando sobre a questão da escravidão e colocando-se se a escravidão realmente, questionando se a escravidão realmente acabou. Hoje existindo a escravidão social, da mesma forma como a Mangueira, em 1978, que questionou, né, e falando o negro livre do açoite da senzala e preso na miséria da favela. Obrigada, Renato. Álvaro, recordas de algum samba enredo de protesto que tu cobriste? Eu queria pedir só assim, um minutinho só para a gente fazer essa leitura, porque os enredos das escolas de samba, eles são muito transitórios. Se a gente pegar cada época, por exemplo, na época discutindo muito questões ecológicas, nós tivemos muito enredos, várias escolas de samba trazendo a questão ecológica para a avenida. Este ano, por exemplo, nós vamos ter uma quantidade imensa de enredos falando sobre negritude, sobre o empretecer da sociedade, né? Sobre a valorização da cultura negra, sobre os direitos. Por quê? Porque os enredos, eu acho que essa é a leitura que eu faço, os enredos foram pensados exatamente naquele momento em que surgiu aquele movimento do Vidas Negras Importam, né, onde tivemos aquela série de problemas, de assassinatos, inclusive em Porto Alegre, né, que se trouxe essa questão do racismo à tona novamente, e as escolas, naquele momento que estavam pensando seus enredos, que não desfilaram na Avenida em 2021, que irão passar agora em 2022, se viram presentes com essa questão. Então, esses momentos, por exemplo, de crítica social, de crítica econômica, de crítica ambiental, de crítica de relações, eles refletem muito aquilo que a sociedade está vivendo no momento, né? Então, acho que a gente tem uma gama imensa de enredos que vão trazer protestos, mas são protestos também muito pontuais daquele momento, e que talvez daqui a uns anos nós tenhamos outra visão de enredos, enredos mais leves, ou enredos falando de outras questões. Nós tivemos já enredo protestando contra questões nucleares, né, contra a falta de comida, contra agrotóxicos, contra a poluição, né, e todas as mazelas sociais, como aí o Renato citou. Aquele que foi muito conhecido há pouco tempo, que foi do Paraíso da Tuiuti, que entregou um vice-campeonato
para o paraíso da Tuiuti, exatamente pelo seu protesto. Então, eu acho que é importante sempre a gente lembrar que esses enredos, que a escola de samba, ela é produto da sociedade. Então ela vai retratar sempre aquilo que a sociedade está discutindo, ela vai levar isso para a avenida. Isso eu acho fantástico, isso é o que faz com que o carnaval seja realmente uma grande corrente cultural e muito atual, né? Trazendo sempre essas questões para dentro do seu desfile e para a discussão dentro da escola. Ok. E agora o Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul atua em prol da proteção da saúde e da valorização dos médicos através da defesa política, jurídica, contábil, ofertas e serviços totalmente especializados para os médicos. Associe-se ao Simers e tenha qualificadas facilidades em sua vida profissional e pessoal. Ligue prefixo 51 3027 3737. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Estamos chegando ao final da edição especial do Manhã RDC, dedicada à grande festa, o maior espetáculo da Terra, o Carnaval brasileiro. Agradecendo as participações aqui no estúdio do colega jornalista Renato Dornelles, de seu gabinete em Porto Alegre, Álvaro Machado, e do Rio de Janeiro, o jornalista Moisés Fux. Ficamos imensamente gratos aos convidados e à companhia, a parceria de todos no dia culminante do Carnaval, que vai prosseguir, porque os desfiles acontecerão em abril, em maio, mas de qualquer modo nós aqui destacamos a importância cultural deste grande, desse extraordinário evento da cultura brasileira. Ieda. Muito obrigada, Burdi, muito obrigada a vocês que nos acompanharam nesses 2 dias especiais, e amanhã o Manhã RDC retoma aí com a sua programação normal. Até lá! Manhã RDC. Oferecimento Corsã. Estiagem extrema. Não lave o carro. Não lave a calçada. Corsã. Evoluir nos define.